Paz do Senhor, meu nome é Robert Souza e eu sou do canal Teologia e Você. Tá? Hoje nós iremos falar sobre top 5 Bíblias de 2025. Quero dizer a todos que as Bíblias são de excelente qualidade, de excelente referência. Para que serve? Para pastores e pregadores, estudantes de teologia, superintendentes, professores de EBD e cristãos em geral que gostam de ler um texto minucioso, com um bom comentário bíblico exegético, tá? Com uma boa confiabilidade acadêmica e sem muita conversa, né? Então vamos para os textos? Muito rápido, muito prático aqui. Top 5. A top 5 ainda é um clássico, a Bíblia de Genebra. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que ela é fiel aos originais, né? Ela é muito maleável, fácil de carregar, acabamento, as páginas, os comentários dela nem se fala. As introduções aos livros da Bíblia são extremamente atuais, com a questão da academia, do crítico, da autoria, das referências, sem muita coisa de tradição, não. É o que o texto está dizendo, tá? Material excelente. Ela vem na versão ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada, que ela tem como texto base, né, a tradução do Novo Testamento, que é o texto crítico, que é diferente do texto, né, da João Ferreira de Almeida, que vem do texto Receptus, né? Então, assim, ela tem muitos recursos disponíveis na Bíblia. As introduções aos livros, as referências cruzadas, as variantes textuais, são mais de 40 mil notas de estudo. Então, assim, a top Bíblia de hoje tem 50 mil notas de estudo, essa tem 40 mil. Né? Tem 58 quadros teológicos, 38 quadros temáticos, 35 mapas ao longo do texto, né? Símbolos da fé da Igreja Reformada. Quem quer conhecer mais sobre a Igreja Reformada, aqui tem muito sobre isso. Há os símbolos, né, de Westminster, as concordâncias, cronologia, tabela de peso, moeda, né, e mapas coloridos. Então, ainda, para mim, é uma top 5 Brasil. Bate muita Bíblia atual. Muita Bíblia atual não chega nem perto do comentário, da crítica textual que tem nela aqui, tá bom? Então, assim, top 4. Top 4, hoje, nós temos a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que também foi uma Bíblia, assim, excelente, na versão ARA também, revista atualizada, tá? Ela também tem o texto base, o grego koiné, né? O texto crítico do Nestle Aland, tá bom? E ela está em alinhamento com as evidências arqueológicas da mesma forma. E ela não segue o texto Receptus, né? Então é uma Bíblia que tem mais de 4 mil verbetes. Ela foi elaborada com a liderança de nada mais nada menos do que R.C. Sproul, né? E com a contribuição de mais de 75 grandes comentaristas, teólogos, exegetas. Né? Só gente PhD, só gente de altíssimo nível. E quando a gente fala do R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, nós temos aqui um poderoso calvinista, né, presbiteriano, PhD, né, em Whitefield no seminário teológico e defensor da inerrância bíblica. Então, independente se você é arminiano ou calvinista, você tem um material confiável aqui, né? E assim, tem mais de 1.100.000 palavras de explicações, versículo por versículo, e tudo, e também as questões temáticas. Enfatiza muito a necessidade da graça de Deus, o contexto da reforma. Ela oferece uma leitura singular quanto às realidades da fase cristã. Então é uma Bíblia que ela vai ter mais de 20 mil comentários, 4 mil verbetes, 70 notas teológicas, de artigos teológicos, 74 introduções aos livros da Bíblia, 41 mapas integrados, 16 mapas coloridos, né? Os artigos temáticos, os símbolos da fé, os credos, as confissões e os catecismos, porque isso é muito importante quando a gente fala de Bíblia reformada, de crente que quer defender a sua fé e entender sua história, né? É uma Bíblia de 2.656 páginas, né? Então, além das tabelas de medidas, tem um plano anual de leitura. A outra Bíblia top 3, né? É uma Bíblia também que está recém colocada no mercado, que olha que capa linda, o acabamento surreal. Olha que Bíblia linda, também maleável, ela não é tão grande, fácil de carregar. Diferença já da Estudo da Reforma, viu, gente? Capa dura, muito quadrada, grande. Essa Bíblia aqui, ela tem a tradução que muitas pessoas do Brasil gostam, né? Que é a Almeida Corrigida Fiel.
que é um texto clássico, Receptus, né, do João Ferreira de Almeida, e só que ela aqui sofreu alguns avanços, né, ela melhorou em alguns pontos e dispõe de uma leitura de fonte, né, assim, de qualidade, né, e tem uma autoridade nos manuscritos confiáveis. Então essa Bíblia aqui é uma Bíblia que ela vem com os comentários bíblicos também da King James Study Bible, né, então ela tem uma média de 5.700 comentários, notas de rodapé da página. Ela tem referências cruzadas, acompanhando o texto bíblico na coluna central. Ela tem uma concordância bíblica abreviada e uma leitura clássica. E o bom da concordância dela é que ela é alinhada com o Strong, né? O Strong é um grande teólogo sistemático de extrema confiança, um apologeta muito top, sério. Então, assim, ele tem um índice temático de Cristo, os evangelhos, os ensinos, as ilustrações de Cristo, as parábolas, os milagres, as profecias cumpridas em Cristo. Tem índice temático de Paulo e suas cartas, índice das profecias, as impressões dos textos são sempre coloridas, tá? Tem um material assim muito rico, a qualidade dessa Bíblia, e ela é sempre assim colorida, tem as notas, tudo certinho. Tem um calendário judaico, as tabelas de moeda, de peso e medida, as orações da Bíblia, os índices. É uma Bíblia maleável, tem 2.080 páginas. Tá bom? Então, assim, muito bom. É uma Bíblia de excelente qualidade e é lançamento. Essa Bíblia aqui é de estudo da ACF. Outra Bíblia que, para mim, continua ainda no top 2 é a King James 1611. Olha que coisa linda, olha o acabamento dessa Bíblia. Olha a página dessa Bíblia. Ela já não é tão maleável a termo de se levar para a igreja, porque ela já tem um peso maior, né? Ela já é um negócio assim de uns 2 quilos e tantos, 3 quilos quase. Então assim, mas é uma Bíblia que, primeiro que a versão dela, a King James 1611, para mim é a versão mais completa. É a mais original, assim, na nossa tradução. Ela traz uma confiabilidade maior do que as outras, tá bom? E é uma Bíblia que ela tem essa versão, desde a do rei James, né, em 1604. Ela é o resultado, né, de uma década de estudo e trabalhos realizados entre 75 eruditos da Bíblia, além de mais 2 anos de debates em grupos cristãos, teológicos. Então ela tem uma ênfase muito grande na palavra, na escrita, para que tudo seja muito claro, né? E os artigos também são bem fidedignos. E o enfoque e o texto escritural é sempre certo. É uma Bíblia de estudo especial, porque ela é visual. Ela tem muita qualidade. Os mapas dela são todos coloridos, olha, são fotos, tá vendo? Muita qualidade. No comentário, versículo por versículo, você está lendo Jesus e você está enxergando justamente o ambiente no qual Jesus estava, de que forma era aquilo, uma foto real impressa. Então, além dos mapas, né, é uma Bíblia que tem mais de 300 estudos das palavras hebraicas e gregas, mais de 100 fotografias, como eu estou dizendo aqui, 60 linhas do tempo e 60 mapas. Ela tem 24 ensaios sobre os temas teológicos e práticos. Não consigo nem ficar com ela muito tempo assim, pesa. E tem artigos especiais em origem e transmissão da Bíblia. Fora uma série de coisas. Essa Bíblia é muito rica em material. Eu coloco ela em top 2 pela sua confiabilidade do texto e a obra-prima que o Estudos Roman colocou nesse texto aqui. Além da qualidade da página também. Uma página durável, né, com uma tessitura bem interessante. E a top 1... da number 1, para mim, continua sendo, ninguém supera por enquanto, a Thomas Nelson, da NVI, que é a New Version International, né? É uma tradução que foi colocada na nossa língua, né, em 1993 pela Sociedade Bíblica e produzida por um grupo de especialistas em língua hebraica, né, como o Dr. Luiz Saião e vários outros. Então ela tem equivalência formal e é dinâmica. São mais de 50 mil recursos
entre comentários, notas de estudo, artigos especialistas, ilustrações, mapas, gráficos, fotos, concordância, sistema de referências cruzadas. Os textos de mais de 60 conceituados acadêmicos cristãos, como Timothy Keller, que são os melhores exegetas atuais, né? O Craig Blomberg, o T.D. Alexander, Kevin Young, o Moisés Silva, Douglas J. Moore, né? E vários outros. Muita gente fera comenta os textos dessa Bíblia. E são mais de 28 artigos bíblicos, né? E que descortinam aos temas das chaves, das escrituras, as introduções. São muito úteis as introduções de cada livro desse. São mais de 60 gráficos e diagramas. São centenas de fotografias, né? Aqui, já abri de primeira aqui, ó. Muita fotografia. Você está lendo o texto, tem mapas? Tem. Mas tem fotografia, tem um comentário bem explicado, versículo por versículo. Ela tem milhares de referências cruzadas. Muita coisa. É até maleável, olha. Quando você, por conta da capa emborrachada, você consegue carregar. Mas também é uma Bíblia. E essa daqui já é grande, né? Para você levar na igreja, ela incomoda também um pouco. Mas é uma Bíblia que tem uma leitura perfeita. Ele veio para mim, de longe, uma das melhores leituras, né, de traduções que nós temos. Tá? Ela avança muito em tipografia bíblica moderna, né? O texto da Bíblia, a coluna única, o miolo colorido, e claro, né, os marcadores e toda a questão da costura. Tem um acabamento muito top. Não sei se vai dar para ver, mas o acabamento da capa ela é bem costurada. Então, para mim, tá aqui, top 1, ainda em 2025. Pode comprar sem medo de errar. E com certeza, até dessas Bíblias aqui, talvez seja mais em conta no mercado hoje. Uma média de 250, 280 reais. Tá mais em conta que as outras, viu? E é a melhor. Um grande abraço, curta, compartilhe e comente aí se você acha que